E aí, galera, tudo bem? Bom, estamos aí de volta, hoje com mais uma questão aí de uma prova da EPICAR. É uma prova antiga, né, da EPICAR, mas é uma questão muito boa, tá? Vamos a ela. Considere P1 igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, P2 igual a x ao quadrado mais x, e P3 igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Para determinados subconjuntos de R, o produto P1 vezes P2 vezes P3 é positivo. Assinale a opção que contém um desses subconjuntos. Então vamos lá à solução. O que se quer é resolver a seguinte inequação, né? É você pegar o produto desses três polinômios e esse produto tem que ser maior do que zero. Temos aí então a chamada inequação produto, né? Temos então agora que estudar a variação do sinal em cada termo da inequação. Vamos recordar agora então como varia o sinal de um polinômio do segundo grau. Se o delta for maior do que zero, né? Delta sendo maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas, ok? Sendo que entre essas raízes o valor do polinômio será negativo e extra raízes o valor do polinômio será positivo. E isso para o coeficiente a maior do que zero, né? Que é o coeficiente do termo de segundo grau. Se o a for menor do que zero, aí inverte, né? Aqui eu tenho a concavidade para cima, aqui eu vou ter a concavidade para baixo, quando eu tenho o a menor do que zero. Aí, entre as raízes, o polinômio será positivo e extra raízes, o polinômio será negativo. Se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, se a for maior do que zero, né, a exceção do ponto aqui, né, que é a raiz, né, que são as raízes, né, reais e iguais, onde o polinômio zera, fora isso, o polinômio é positivo. E aqui, quando a menor do que zero, tirando a raiz, né, onde o polinômio se anula, eu tenho que o polinômio vai ser negativo, vai ter valor negativo. Se o delta for menor do que zero, eu não tenho raízes reais e, portanto, se o a for maior do que zero, o polinômio será sempre positivo para qualquer valor, né, de x real, né? E aqui no caso, quando a menor do que zero, ele vai ser negativo. Sempre negativo, ok? Então, para o polinômio P1, que é o x2 mais 5x mais 6, eu vou calcular as raízes desse polinômio, né? Posso utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, né? Igual o polinômio a zero para encontrar as raízes, né? Eu vou ter uma equação do segundo grau, e aí eu vou achar as duas raízes do polinômio, x1 igual a menos 2 e x2 igual a menos 3. Então, entre menos 3 e menos 2, o polinômio será negativo. Para x menor que menos 3 ou x maior que menos 2, ele será positivo. Polinômio P2, x ao quadrado mais x. Quais são as raízes? Esse aqui não precisa nem usar a fórmula de Bhaskara, né? Coloca x em evidência, vai ficar x que multiplica x mais 1, né? Então, as raízes do polinômio serão menos 1 e 0. E aqui, então, eu vou ter entre menos 1 e 0, o polinômio será negativo, e para x menor que menos 1 e para x maior do que 0, ele será positivo, tá? Tanto em P1 quanto em P2, aqui, ó, coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Olha lá o P1, positivo também, certo? Agora vamos para o P3. No P3, aqui, ó, o coeficiente A é negativo, certo? Eu vou encontrar as raízes desse polinômio, x1 igual a 1 e x2 igual a 3, ok? Então, entre 1 e 3,
polinômio é positivo. Para x menor que 1 ou para x maior do que 3, ele é negativo. Observe outra coisa também, que nos 3 polinômios eu coloquei aqui, ó, bolinha vazia. Por quê? Porque as raízes dos polinômios, elas não podem pertencer ao conjunto solução da inequação. Por quê? Porque eu quero os valores, né, de x que vão tornar a inequação, né, que vão tornar o produto, né, P1, P2, P3, melhor dizendo, maior do que zero. Se fosse maior ou igual a zero, aí eu colocaria bolinha cheia, né? Ou seja, sinal de que eu estaria considerando também solução da inequação, né, as raízes dos polinômios, ok? E agora, então, eu vou juntar isso tudo aqui, ó. Vou pegar o P1, né, que eu vi lá que entre as raízes ele é negativo, extra raiz ele é positivo. Vou pegar o P2, né, entre as raízes negativo, extra raízes positivo, e o P3, entre as raízes positivo, extra as raízes negativo, ok? Veja você que eu coloquei os números aqui na ordem, né? Na ordem de grandeza, né? Lá, começando a menos 3, menos 2, que são as raízes do P1, o menos 1 e o 0, que são as raízes do P2, e o 1 e o 3, que são as raízes do P3. Ok? Então, agora eu vou fazer P1 vezes P2 vezes P3. Aqui, eu coloquei todo mundo nessa reta aqui, ó. Nessa reta numerada. Ok? Então, vamos lá, ó. Para x menor que menos 3, P1 é positivo, positivo vezes positivo, né? O P2 também vai ser positivo. Positivo vezes positivo dá positivo. O P3 para x menor que menos 3, ele vai ser negativo. Então, ó, positivo vezes positivo, positivo, vezes negativo, negativo. Entre menos 3 e menos 2, P1 é negativo, P2 é positivo, P3 é negativo. Então, ó, negativo vezes positivo, negativo, vezes negativo, positivo. Entre menos 2 e menos 1, P1 é positivo, P2 é positivo, positivo com positivo, positivo, e P3 é negativo. Positivo vezes negativo vai dar negativo entre menos 2 e menos 1. Entre menos 1 e 0, P1 é positivo, P2 é negativo, P3 é negativo. Positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes negativo, positivo. Entre 0 e 1, P1 é positivo, P2 é positivo, P3 é negativo. Positivo vezes positivo, positivo vezes negativo, negativo. E, finalmente, entre 1 e 3, P1 é positivo, P2 é positivo, P3 é positivo, então o produto deles vai dar positivo. Ah, e faltou aqui, né, para x maior do que 3, né? Aí nós vamos ter que, nesse caso, P1 é positivo, P2 é positivo, P3 é negativo. Positivo vezes positivo, positivo vezes negativo, negativo. Então, quais são os intervalos, né, onde o produto P1, P2, P3 é positivo? São os intervalos entre menos 3 e menos 2, entre menos 1 e 0 e entre 1 e 3. Bom, o único subconjunto, então, que satisfaz a condição é o da letra A, tá? Menos 3 menor que x menor que menos 2, né? Para x pertencente aos reais, ok? Todas as outras opções, eu vou ter o quê? Valores negativos do produto. Olha lá, para x menor que menos 3, certo? Que é a letra D, vai ser negativo. Opa. Para x maior que 3, olha lá, para x maior do que 3, também aqui, ó, a letra E vai ser negativo. Para 0, entre 0 e 1, né? 0 menor que x menor que 1.
Olha lá, ó, letra C também vai ser negativo. E para menos 2, entre menos 2, né, e menos 1. Menos 2 menor que x menor que menos 1. Olha lá, que é a letra B, também vai ser negativo. Então, a única opção onde você tem um subconjunto onde o produto P1, P2, P3 será positivo é o da letra A. Ok, galera? Isso aí. Se vocês gostaram aí da resolução dessa questão, deixem aí o seu like, não deixando aí de acionar o sininho para receberem novas notificações, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? E vamos aí compartilhando conhecimento. Isso aí, gente. Até a próxima.